Deus quer que a gente traga à memória aquilo que Ele tem falado nas nossas vidas, aquilo que nós já sabemos, aquilo que já está no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. E Deus quer nos lembrar disso. Então o tema desta manhã, Ele nos constituiu sacerdotes reais, né? Nós cantamos agora há pouco este louvor que diz: somos eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que você tem que trazer à memória, amado. É essa identidade que você tem que ter aí. Se lembrar de quem você é diante do Senhor. Então vamos à palavra do Senhor, Apocalipse 1, de 4 a 6, diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem é esse? Diga: Jesus. Aquele que nos ama. Quem é que te ama, amado? Jesus. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, diga a Ele, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os seus olhos, amados. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, Deus de amor, de bondade, Deus que a Bíblia diz: a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, esta manhã bendita, onde os santos se encontram aqui, Pai, na Assembleia dos Santos, nos pastos verdejantes de Cristo. Obrigada, Senhor amado, por termos esta família espiritual, por fazermos parte, por estarmos inseridos neste corpo bem ajustado e unido no amor de Jesus Cristo. Obrigada por esta palavra, Senhor, que diz que o Senhor nos constituiu sacerdotes reais. Somos nação santa, Pai. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos amados do Senhor. Ó Pai, que cada um de nós possa viver desta forma, Senhor, entendendo, que possamos viver, Senhor, na fidelidade de Deus, que possamos viver com esta identidade que o Senhor nos outorgou, Pai. Somos teus filhos amados e isso não pode ser retirado de nós. Obrigada por esta palavra, que estejamos prontos, Senhor, preparados para ouvir a sua voz, Senhor, não a minha, mas que o Espírito Santo de Deus fale neste momento, Senhor, através da minha vida, que o teu nome cresça, Senhor, que tu sejas engrandecido neste lugar, Pai, exaltado neste lugar, porque santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, diga amém. Glórias a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Igreja vitoriosa, povo santo, eleitos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos estudado nesses últimos cultos sobre a soberania de Deus. Amém? E quantas mensagens maravilhosas nós ouvimos até agora, nós recebemos do Senhor. E é muito importante, amados, que nós tenhamos a verdadeira noção do impacto que isso deve gerar nas nossas vidas. Não sei você, amado, mas nós temos que perceber isso. Qual é o impacto que gera na nossa vida quando nós falamos: eu vivo pela graça de Deus, eu não vivo por obras, eu não vivo por sacrifício, eu não vivo por barganha? Mas não sei, isso te comove? Isso toca no seu coração? Nós precisamos compreender, amados, a soberania de Deus. E isso deve gerar paz aos nossos corações. Então, quando eu compreendo a soberania, quando eu vivo a soberania, isso traz paz. Então, ter a certeza que Deus tem o comando de todas as coisas é algo maravilhoso, não é? Não é que nós entendamos: Deus está no controle e eu sou o robôzinho de Deus. Não, isso é maravilhoso, mas porque você acha que Deus estando no controle, Ele vai permitir que a gente faça alguma coisa errada? Não. Ele vai nos proporcionar algo ruim? Algo mal? Não. Então, amados, isso deve gerar uma tranquilidade
Então nós temos que ter paz. Diga, eu tenho que ter paz. E nessa passagem de Apocalipse, o apóstolo João, ele inicia a sua carta para falar a respeito das revelações que ele havia recebido do Senhor. E ele fala algo muito importante, amados. Ele faz uma revelação muito profunda a respeito da identidade que Cristo nos conferiu. Então diga, eu tenho uma identidade em Cristo. Que identidade é essa que nós acabamos de falar? Diga, eu sou raça eleita, sou sacerdócio real, sou abençoado, sou próspero, sou vitorioso. Essa é a nossa identidade, amados. Então ele diz, somos reino, sacerdotes. Então essa passagem nos ensina que nós somos constituídos por Cristo para refletirmos a sua autoridade e o seu amor ao mundo. Foi para isso que o Senhor nos levantou como sacerdotes reais. Então, amados, fazer parte de um reino e ser um sacerdote vai muito além de privilégios. Porque às vezes a gente pode eu vivo na graça, nossa, eu não preciso fazer jejum, eu não preciso isso, eu não preciso aquilo, olha que bênção. Amado, vai muito além de privilégios ser chamado de sacerdote real. Envolve o que é um chamado de serviço e obediência. Você sabia que é muito mais difícil viver na graça, pela fé, do que viver por lei, no sacrifício? Por quê? Porque requer serviço e obediência a Deus. Então, na lei a pessoa fala assim, vou fazer um jejumzinho, uma barganhazinha, um sacrifíciozinho, eu aplaco a minha consciência. Mas isso não apagou o pecado. Quem é que apagou o nosso pecado? O sacrifício de Cristo na cruz. Foi isso, amado. Então, o que significa viver como parte do reino e ser um sacerdote real? E como essa identidade nos impulsiona a refletirmos a glória do Senhor nesta terra. Amado, pensa aí, você tem refletido a glória do Senhor nesta terra? Suas atitudes, seu falar, né? A forma como você age em alguns lugares. Você sabia que muitos cristãos não conhecem estas verdades e eles vivem aquém do chamado? Eles vivem muito abaixo do chamado? Pensa, uma pessoa, nós somos chamados para ser sacerdote real. Olha que privilégio, amado. E tem pessoas que vivem como mendigos na fé. Vivem de migalhas, quando Deus é o Rei dos Reis, o soberano Deus. Então essas pessoas, elas não exercem a autoridade espiritual que elas receberam de Deus. E como consequência, elas não desfrutam dos benefícios espirituais aos quais elas têm direito. Amado, quais são os benefícios que nós temos direito? Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É nosso direito. É herança para as nossas vidas. Então, muitos cristãos vivem infelizes, vivem frustrados. Você deve conhecer algum cristão da lei. E eu conheço alguns. Quando a gente às vezes olha, a pessoa está sempre cabisbaixa, sempre triste, fala, mas não tem Jesus no coração? Mas muitos vivem infelizes e frustrados por não compreenderem quem são em Cristo Jesus, por não compreenderem a profundidade da obra redentora da cruz do Calvário. Mas nós temos que entender isso profundamente. Sabe, isso tem que estar internalizado na nossa vida. Jesus morreu por mim e Ele me tornou vencedor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela se sente a pessoa mais derrotada, uma mulher bonita, bem sucedida, agora está com um namorado, uma moça, né? E ela se sente, ela bateu o carro e ela se sentia a pior das piores, porque ela bateu o carro e ela, nossa, ela se denegria. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, não, amada, Jesus disse que você é isso, fui falando para ela, fui falando. Até que a amiga dela do lado falou assim, amada, é isso aí, é isso mesmo, é isso que você é, isso que ela está falando. As pessoas não sabem, ela acredita em Deus, ela lê a Bíblia e tal, não é convertida, mas ela diz que sim. Mas, amados, nós temos que saber, conhecer a nossa identidade. Então, milhares de cristãos ao redor do mundo não tiveram seus olhos iluminados ainda para
Você é vitoriosa, você é bem-sucedida. Não se deixe levar por assuntos de outras pessoas, né? Na faculdade, tem que fazer, mamãe, tem que fazer trabalho, né, com as colegas de classe. Complicado, né? Complicado. Né? Ela falou, mas se só esse trabalho, graças a Deus, está acabando, porque não é fácil, não. Comunistas, né, nas faculdades. Então, a primeira certeza que você deve ter, amada, é que você foi constituído pelo próprio soberano. Então, diga isso, diga, eu fui constituído pelo próprio soberano Deus. Aleluia! E a palavra constituir indica uma ação intencional de Cristo em nos dar uma nova identidade. Então, quando a Bíblia diz que Ele nos constituiu, ela enfatiza que nós fomos feitos com um propósito. Não diga, eu tenho um propósito nessa terra. Nós fomos transformados para quê? Para refletir o caráter do próprio Deus. Então, olha aí para quem está do seu lado e diga assim, olha, você foi escolhido, transformado para refletir o caráter de Cristo. Amém. Então, Jesus é chamado de o quê? De soberano dos reis da terra. E o que demonstra que a sua autoridade está acima, amado, de qualquer governo. A autoridade de Cristo está acima de qualquer governo ou poder desta terra. E Ele nos escolheu não apenas para nós sermos salvos, mas para vivermos nesta terra como participantes do reino. Diga isso, diga participantes do reino. Então, amados, nós temos que reinar em vida através de Jesus Cristo. Nós não podemos viver uma vida qualquer, nós temos que reinar em vida. E esse chamado é uma honra, porque significa que nós fomos separados pelo Rei dos Reis, para nós termos um relacionamento único com Ele e para nós representarmos Cristo nesta terra. Tá, Mar? Quando alguém olhar para você, ela tem que ver que você é um representante de Cristo nesta terra. Então, é uma responsabilidade grande, grande. E o mais importante é que essa nova identidade que nós recebemos não dependeu de mérito próprio, não dependeu de esforço humano, não dependeu dos nossos sacrifícios, de barganha, de jejum, não. Mas é o fruto do amor, do sacrifício de Cristo. Ele nos transformou, Ele nos concedeu uma posição de co-herdeiros com Cristo. Diga glórias a Deus por isso, irmão. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se estivesse na mão do homem, amado, hoje as pessoas querem mandar em Deus. Imagine se isso estivesse na nossa mão. Então não dependeu de nós. Diga, não dependeu de mim. Eu estava vendo uma reportagem de uma cantora muito famosa, evangélica, né? Que é mais, eu sempre vou falar de pessoas evangélicas aqui, né? Do mundo não quero nem saber. Uma pessoa, uma moça, né? Reconhecida no mundo todo, no Brasil todo, e ela falou assim, com 13 anos, eu decidi que eu ia para Jesus. Eu que decidi. Nossa, quando eu tinha 13 anos, olha, eu fui lá e falei, não, eu decido. Não decidi nada, irmão. Não está na nossa mão. Nós não decidimos nada, não dependeu de nós, porque nós estávamos mortos. Então, graça vem do original grego, põe no telão para mim, caris, que quer dizer o quê? Favor, cuidados, ajuda graciosa, boa vontade. Amado, tudo com base no próprio desígnio divino, não tem nada a ver com o homem. Glórias a Deus mesmo por isso. Porque se dependesse de nós, amado, estava perdido. Então esse favor divino é recebido exclusivamente por fé. E essa é a base do nosso ministério. Qual que é a base? Nós vivemos por fé, amados. Por graça. Aleluia. Então nós cremos que tudo que recebemos foi pela graça. E pela graça Deus nos tornou parte de uma família real. Então, mano, você já pensou que coisa maravilhosa você falar, eu faço parte de uma família real, família da graça, a família do Rei de Reis.
transportou para o reino do Filho do seu amor. Amado, nós estávamos nas trevas, outrora. Então, nesse reino, o que é que nós recebemos? Versículo 14. No qual temos o quê? Diga, redenção. E o que mais? Remissão dos pecados. O que é redenção? Redenção é a libertação do pecado e o pagamento por ele. Então pensa, Jesus nos libertou e Ele pagou o preço, Ele mesmo. E o que nós recebemos o que mais? Remissão. O que é a remissão? É o perdão dos pecados. Então, Jesus nos libertou e pagou o preço. Remissão, Ele nos deu perdão dos pecados e Ele anulou toda a dívida espiritual que o pecado gerou em nós, amados. Veja que coisa maravilhosa. Então a obra do Senhor foi completa. Por isso que nós não barganhamos com Cristo, amado. Não ficamos aqui, eu te dou isso, você me dá isso, Jesus. Não, a obra foi completa. Então libertar significa salvar, resgatar da servidão. Nós lemos aqui, não somos mais escravos, amado, não somos mais, nós somos libertos. Então quantas pessoas antes de confessarem a Jesus como Senhor e Salvador viviam escravos? Nós vivíamos escravos, todos nós. Vivíamos o que? Sob, debaixo do domínio do mal. Éramos governados pelo príncipe deste mundo. E como muitas pessoas ainda vivem assim, infelizmente, amados. Por isso é muito importante que nós preguemos a graça de Deus, amados. Então, como o bispo disse aqui agora há pouco, fale de Cristo para os seus familiares, amado. Você tem essa oportunidade, às vezes, muitas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo para nós, eu vou ser missionário lá em Portugal. Eu tenho um tio que mora lá, e eu vou falar, lá em Portugal, não fala de Jesus nem para quem está dentro da própria casa. A gente não precisa ir muito longe, não. Aí eu vou lá para Florianópolis, porque tem praia. Vai falar o quê? Vai ficar só na praia. Não, vou ser missionário lá em Florianópolis. Eu vou para os Estados Unidos, vou para a Flórida. Todo mundo quer ir para a Flórida. Não sei se vocês já viram, já acompanham aí, mas todos os crentes de uma igreja famosa aí moram na Flórida. Eles não moram no Brasil. Então, é fácil, Então, implica aí irmãos contra irmãos. Não sei se alguém já viu aí. Um irmão processando outro irmão por causa da igreja, do nome da igreja. Então, olha, não queira ir muito longe. Não queira, olha, nós vamos ter um evento de jovem aqui, traga um jovem. Fale de Jesus, nós vamos ter uma gincana maravilhosa aqui no culto jovem, na programação jovem. Então a gente não precisa ir muito longe, amado, para falar, eu vou ser um missionário, vou pregar a palavra. Use a sua boca e fale de Jesus para quem está dentro da sua casa. Para os seus familiares, amado. Para quem está perto de você. Faça esse propósito. Quantas vezes a gente fala aqui? Traga uma pessoa durante todo o ano. Se a gente for plantando a sementinha, durante todo o ano, vai chegar um momento que a pessoa vai estar aqui. Então a gente não precisa ficar fazendo coisas mirabolantes, inventando coisas. Basta você falar de Jesus para alguém. Então, amados, antes de confessar a Cristo, a pessoa está debaixo do quê? De uma servidão. Mas a partir do momento que ela é resgatada, ela se torna parte de um reino governado por Deus, onde Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Ele é o Senhor absoluto. Por isso eu falo de novo, amado, pregue a palavra, insta. Fale de Jesus, dê o seu testemunho para as pessoas que estão à sua volta. Seja bênção na vida daqueles que estão à sua volta. E o reino de Deus, amado, é diferente dos reinos deste mundo, porque ele é eterno. Ele é guiado pela paz, pelo amor e pela justiça. Bispo, então qual é o impacto desse conhecimento na minha vida diária? Amado, como remidos que nós somos, nós possuímos a autoridade de Deus. Nós temos autoridade. Então nós devemos viver com reverência a Deus, com autoridade espiritual, com gratidão a Deus, certo de que nós estamos em posição de
representação de obediência e serviço. Diga, obediência, serviço. Amado, nós temos uma responsabilidade gigante nas nossas mãos. Representar Cristo nessa terra. E viver dessa forma mostra que nós valorizamos aquilo que nós recebemos do Senhor. Eu não sei, amado, mas tem muitos crentes que não entenderam que Jesus, ele morreu numa cruz. Ele verteu o sangue por nós. Ele nos comprou, nós somos dele. Então minha vida não é minha, é dele. Jesus falou lá em Mateus, olha, presta atenção, marque esse versículo na sua Bíblia, Mateus 13:44, marque aí na sua Bíblia, e é maravilhoso esse versículo, diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então presta atenção, amado. Vamos supor que a gente saiu, nós fomos viajar, e aí a gente olha ao longe, tem alguma coisa brilhando no campo bem grande, e a gente olha um tesouro lá, a gente vai lá e descobre esse tesouro. A gente chega lá perto e fala, tem um tesouro aqui, meu Deus. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Estão prestando atenção? O qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Você entendeu, amado Deus, que Jesus está falando para nós essa manhã? Que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que está escondido em algum campo. E quando alguém descobre, a gente vai lá, eu vendo tudo o que eu tenho porque eu quero aquele campo que tem aquele tesouro é Jesus, amados. Então Jesus nos mostra nessa parábola o valor imensurável do reino de Deus. Ele mostra que aquele homem transbordou de alegria por perceber o valor daquele tesouro. Amado, nós temos um tesouro nas nossas mãos. Assim deve ser conosco, amado. Você deve transbordar de alegria e valorizar aquilo que o Senhor te entregou. Aquilo que Ele fez por você. Então, o cidadão do reino que experimenta uma vida profunda com Deus tem uma alegria que nada neste mundo poderia proporcionar. Amado, não tem nada que pode nos proporcionar tamanha alegria que é essa de nós entendermos que fazemos parte de um reino maravilhoso. Não há dinheiro, não há pessoa, não há nada. Não há uma realização pessoal, nada é comparável a isso. Jesus também nos mostra nessa parábola que o homem vendeu tudo para comprar o campo e assegurar o quê? Aquele tesouro para ele. Ele foi lá, vendeu tudo e comprou. Então isso representa, amados, uma disposição do quê? De renunciarmos qualquer coisa que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa, pessoa, trabalho, não sei, não importa. Não. As coisas e pessoas não podem estar acima do reino de Deus na sua vida, acima do que Jesus é na sua vida, no nosso relacionamento com Deus. Nada pode estar acima. Então nós temos que colocar os valores espirituais acima de outros interesses. Porque, amado, a Bíblia não diz que quando nós buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo? Então, amado, as coisas não precisam estar em primeiro lugar. Não é trabalho, coisa, pessoa. Mas aquela pessoa mesmo. Amado, pessoas não podem estar em primeiro lugar. É Jesus que tem que estar em primeiro lugar. É Jesus. Nem a nossa família é nossa. Ela é emprestada por um tempo. Não pode ser meu, a gente diz, né? Meu marido, minha filha. Mas eles são de Deus. Eles são de Deus, amados. Então, o foco da nossa vida deve estar em valorizarmos o que nós recebemos do Senhor Jesus. Amém. Na prática, o que significa isso, amados? Os nossos valores, as nossas decisões, o nosso estilo de vida deve refletir a cultura e os princípios espirituais do reino de Deus. É isso, amado. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18: aquele que deste modo serve a Cristo é o quê?
é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, amados, se você segue isso, você é aprovado por Deus. Você faz parte do reino espiritual grandioso. Então, amado, a sua vida tem que ser agradável ao Senhor, porque você é aprovado por Deus. Versículo 19 diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, o que quer dizer edificar a vida do meu irmão? Significa fortalecer. É assim que a gente edifica a vida do irmão. O irmão chega aqui e está sem forças, eu vou lá e eu ajudo esse irmão, vou ajudar ele a se fortalecer, eu vou encorajar o meu irmão, eu vou lutar pela unidade do corpo, amado. Isso são princípios do reino. O cidadão representante do reino, ele segue as coisas da paz. Por quê? Porque ele vive em harmonia com Deus e em harmonia com a sua própria alma. Então, ele frutifica. Este cidadão representante do reino, ele tem que ter uma vida frutífera, amado. Ele tem que edificar a vida do outro irmão. Amado, nós, como cidadãos do reino, nós não podemos complicar a vida do irmão. Você sabe que há pessoas que chegam próximas, elas complicam a nossa vida, amado. Elas querem complicar a nossa vida. Elas querem sugar a nossa energia, amado. E a gente não pode permitir isso. Amado, você tem um chamado especial nessa terra. Olha para quem está do seu lado e diz: você tem um chamado especial nessa terra. Então você foi chamado, amado, para edificar e não para complicar a vida de ninguém. Então diga: a minha função é edificar a vida do meu irmão, seguindo a justiça, a paz, o amor. Então, amado, pense. Se for para falar algo que não vai edificar, não fale. Engula. Ó, engula, mano. Porque assim, se não vai trazer nenhum benefício, se não vai edificar, se não vai trazer uma clareza de alguma coisa, mano, não fala nada. Não fale. O representante do reino, ele tem um compromisso com a justiça e com a verdade. Então, por que é importante você ter isso muito forte no seu coração e na sua mente, amado? Porque, infelizmente, nós vivemos dias muito difíceis. Nós vivemos dias maus, nos quais nós vemos as pessoas, amados, aproveitando qualquer oportunidade para discutir. As pessoas usam a internet hoje como meio de atacar os outros, de ofender os outros, amado. Por quê? Porque ela está longe. Queria ver falar tete a tete, né? As pessoas estão na internet para caluniar o outro, causar confusão. O mundo age assim, amado. Mas nós temos uma missão nesta terra. Nós somos representantes do reino. Diga: eu sou representante do reino. Efésios 5,8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Amado, um dia nós éramos trevas. Estávamos lá. Nós éramos filhos do mal, né? Por um tempo só, porque nós já éramos predestinados pelo Senhor. Mas ele diz: olha, andai como filhos da luz. Então nós temos que refletir a glória de Deus, a luz de Jesus. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, amados, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos examinar honestamente a nossa própria conduta, para nós escolhermos aquilo que é agradável ao Senhor. Então, se examine. Examine a sua própria conduta. Examine, amado, a sua forma de agir. Examine como é que tem sido a sua forma de falar. O seu dia a dia, amado. Examine quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida. É agradável ao Senhor? Tem sido agradável? Nós temos que examinar. Então, a nossa lealdade e obediência devem estar direcionadas a Deus acima de tudo. Nós temos um compromisso com a justiça e com a verdade. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12 diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Para quê? Para
chama para o seu reino e glória. Então, amado, viver de modo digno. É assim que nós temos que viver. Temos que ter uma conduta de vida, hábitos bons, viver de forma agradável a Deus. Esse é o nosso chamado. Colossenses 1,9 diz: por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então o apóstolo Paulo, amado, não só orava pelos colossenses, mas por todas as outras igrejas. Ele cuidava espiritualmente daquelas igrejas. E ele pedia a Deus que eles tivessem o quê? Discernimento. Que eles tivessem o quê? Compreensão para distinguir o certo do errado. Mas não é uma compreensão simples e racional, amados. É uma compreensão espiritual. Então nós temos que ter esse discernimento, amado, entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu estava ouvindo um moço explicando sobre aquele versículo que fala assim: seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Porque tem gente que diz: eu orei, Deus me deu paz. Aí eu fiz. Nós temos que discernir entre o bem e o mal. A carne dá paz, é lógico. A carne, eu quero satisfazer minha carne. Mas se nós estivermos ligados completamente com Cristo, nós vamos entender pelo Espírito. Não é racional, não é uma paz racional, não é uma compreensão racional, é espiritual, amado. Então Paulo falou: olha, eu sei que vocês estão dando frutos, eu ouvi a respeito de vocês, mas eu oro para que vocês tenham sempre o conhecimento da vontade de Deus. Amado, nós temos que viver na vontade de Deus, não é na nossa vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, o discernimento espiritual para nós entendermos o que é certo e o que é errado, o que é da carne e o que é do Espírito. Então, nós temos que pedir para Deus discernimento, clareza de raciocínio. Temos que pedir ao Senhor. Colossenses 1,10 diz o quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, a primeira coisa, você tem que viver, nós temos que viver de modo digno do Senhor. Segundo, para o seu inteiro agrado. Então, eu tenho que viver de modo digno do Senhor. Eu tenho que viver para o seu inteiro agrado. Terceiro, eu tenho que frutificar em toda boa obra. E quarto, eu tenho que crescer no pleno conhecimento de Deus. Então, a nossa vida não pode ficar parada. Não pode ficar estacionada. Então, quando eu tenho entendimento espiritual, discernimento espiritual, quando eu entendo, quando eu compreendo a vontade do Senhor, o que acontece na minha vida? Eu frutifico, amado, em toda boa obra. E eu cresço neste conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. Então, se a sua vida está parada em alguma coisa, amado, opa, você não deve estar fazendo a vontade de Deus. A nossa vida não pode estar parada em nenhuma área. A nossa vida tem que estar frutificando. Nós temos que estar em crescimento contínuo, amado. Versículo 11 diz: como? Sendo fortalecidos com todo o poder. Que poder é esse? De Deus. Segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Amado, com alegria. Não é para chegar rabugento aqui na igreja, não. Versículo 12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, amados, o cidadão do reino vive de modo digno. Diga, modo digno. De modo digno, amado. Sempre com o intuito de agradar a Deus, não é para agradar a homens. E dessa forma, ele é fortalecido no Senhor e ele frutifica. Então, essa cidadania espiritual, amado, não nos isola do mundo, pelo contrário. Saber que nós somos representantes do reino faz com que nós sejamos luz neste mundo, amados. E nós temos que influenciar outras pessoas com a verdade de Cristo. Então, amado, antes de nós sermos influenciados por pessoas, nós temos que influenciar. Falando em influenciar, essa semana eu vi algo, nossa, que não tem cabimento. Lembra do influencer que eu falei para os irmãos que vivem no banquinho, sentadinho,
falou aqui sobre Maria. Não, que nós cristãos temos que adorar a Maria também. Afinal, ela é a mãe de Cristo. Amados, por isso que eu falo para você, amado, não vai na onda desses influencers. Esses influenciadores são do mal. Amado, não vamos, a gente não pode, amado, presta atenção, a gente não pode ver uma coisa lá da lei e falar, vamos trazer para a graça. Não dá, amado, não dá. O que é da lei, da graça é graça. Não tem como. Então, amado, a nossa vida deve ser um testemunho vivo que aponta para a verdade e para a bondade de Deus. Para quê? Para que outras pessoas também sejam beneficiadas, sejam reconciliados com Cristo, para que elas tenham acesso a essa graça. Então, nós temos que ser um testemunho, amado. Para que, quando eu sou um testemunho vivo, outras pessoas são alcançadas, são reconciliadas com Cristo. 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, não é do homem. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, não é da condenação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? Versículo 20: embaixadores em nome de Cristo. Isso é o que você é, amado. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu diria, eu sou justo de Deus. Amado, ser um embaixador em nome de Cristo significa que nós representamos Jesus nesta terra. Nós representamos o reino de Deus nesta terra. Isso é muito sério, amado. É uma responsabilidade grande. Assim como o embaixador representa o seu país em um território estrangeiro, né? Todo país tem um embaixador lá. Nós representamos Cristo nesta terra, neste território, que não é a nossa pátria, amados, porque a nossa pátria é celestial e eterna, mas nós somos embaixadores nesta terra. Por isso nós temos a grande responsabilidade, amado, de levarmos os valores, a justiça, o amor de Deus e o evangelho da graça para outras pessoas. Então, amados, nós recebemos do Senhor essa grande missão, diga, uma grande missão. É uma grande missão, né? De ser um embaixador de Cristo nesta terra, de ser um representante real de Cristo nesta terra. Então nós compreendemos a importância do reino, e agora nós vamos entender o que o apóstolo João também disse que nós somos. Ele disse que nós somos sacerdotes. Vamos lá. Então, para que o soberano nos deu essa atribuição, né? O soberano Deus? Sacerdote vem do latim sacerdos, aquele que realiza ritos sagrados. Então, amado, no contexto bíblico, sacerdote é um representante de Deus para o povo e do povo para Deus. Um representante. Então, ele tinha uma função de manter a santidade nas práticas espirituais e ele realizava os sacrifícios. Isso lá atrás. O que ele fazia? Ele orientava o povo, né, nas questões religiosas, nas questões morais, dentre outras coisas. Sacerdote também do hebraico quer dizer cohen, e destaca que é a ideia de uma consagração a um propósito divino. Então, amado, vamos entender aqui. Lá no antigo povo de Israel, antes que a lei fosse dada a Moisés, havia um sacerdote para cada família. Então ele era o chefe da casa. O sacerdote era o chefe da casa. E nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Mas vamos ver agora o exemplo de Noé. Então, logo após o dilúvio, diz em Gênesis 8:20, diz: levantou Noé o quê? Um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o quê? Holocausto sobre o altar. Então Noé era chefe da família, era o sacerdote,
e ofereceu o quê? Um sacrifício ao Senhor. Temos também o exemplo de Abraão, Gênesis 12, 7 a 8. Diz o quê? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Olha o que Deus disse. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe apareceu. Passando dali o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, amados, veja que estavam ali homens, chefes das suas famílias, cumprindo um papel sacerdotal. Cada um deles era o próprio sacerdote ali dentro da sua família. E muitos anos depois, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, quando eles estavam acampados no deserto do Sinai, Moisés subiu ao monte e o próprio Deus revelou ao seu povo, por intermédio de Moisés, algo muito interessante, amados. Então Deus falou para Moisés que ele faria de toda a nação reino e sacerdote. Vamos ler Êxodo 19, 3 a 6. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente o quê? Ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa, amados. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas veja, amado, que a promessa feita a Moisés, de que todos os membros da nação de Israel se tornariam sacerdotes, não se cumpriu naquele momento. Por quê? Por causa da carnalidade deles e da desobediência deles. Quantos anos eles ficaram ali no deserto? Andando? 40 anos. Então, logo em seguida, o Senhor promulga, o Senhor decreta a sua lei. Ele entrega a Moisés e na sua lei ele chamou Arão e os seus filhos e toda a sua descendência ali para assumirem as funções sacerdotais. Então, amados, eles tinham essa responsabilidade de interceder pelo povo, de oferecer sacrifícios, de manter comunhão com Deus, era através do sacerdote. Eles eram mediadores entre o povo e Deus. E eles eram separados para este serviço especial. Então hoje a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Agora, havia também o sumo sacerdote que servia como representante máximo entre o povo e Deus. E ele era o único autorizado, amado, a entrar no Santo dos Santos. Quem era esse? Arão. E era a parte, o que era o Santo dos Santos? A parte mais sagrada do tabernáculo. E depois, o templo, onde estava a Arca da Aliança. Então, o sumo sacerdote, amados, ele fazia isso uma vez ao ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados de todo o povo, de toda a nação. E ele estaria ali para interceder por este povo. Amados, hoje nós mesmos intercedemos por nós oramos, e o Espírito intercede por nós. Olha que maravilha. Então preste atenção, amados, você compreendeu tudo até agora? O que é um sacerdote, um sumo sacerdote? Então veja que obra perfeita. Quando Jesus veio e cumpriu a sua missão, cumpriu-se, amado, o ideal pela graça divina. Então quem é que se tornou o sumo sacerdote? Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. E ele nos tornou sacerdotes reais. Amado, que maravilha, amado, que obra maravilhosa, Nós temos dito, suas obras são perfeitas. Hebreus 7:26 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Quem é este? Diga: Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, separado
Primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. Jesus fez isso, amado. Quando a si mesmo se ofereceu. Esse é o sumo sacerdote. Porque a lei constitui sumo sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, Jesus, como sumo sacerdote, amados, ofereceu sacrifício perfeito, diga perfeito e eterno, amado, para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Então, nós não precisamos mais de um mediador. Ele nos constituiu sacerdotes reais, amado, com uma missão muito importante nesta terra. O apóstolo Pedro falou sobre isso. Vamos lá, 1 Pedro 2,4 em diante, vamos lá. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Quem é a pedra rejeitada? Jesus. Mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual para ser sacerdócio santo. E tem uma finalidade, a fim de oferecer sacrifícios carnais, jejum, barganha, sacrifícios o quê? Espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, essa é a função como sacerdote, agradar a Deus. Diga, agradar a Deus. Versículo 6 diz, por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amado, você não sofrerá o próprio, você não sofrerá a vergonha. Versículo 7: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amado, quem é desobediente foi posto para isso. Já é outra semente. Versículo 9 diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós cantamos aqui hoje, amado. O que nós somos? Somos raça eleita, sacerdócio real. É o que nós somos, amados, sacerdotes. Então Pedro diz que nós somos pedras vivas. Diga, eu sou pedra viva, porque nós representamos a majestosa pedra que vive, que é Jesus. E nós fomos edificados casa espiritual para exercermos o sacerdócio santo. E o nosso sacerdócio tem como função oferecermos o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e proclamarmos as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, amados, nós devemos levar a mensagem do Evangelho, representar Deus neste mundo, para quê? Para que aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam ser reconciliados, assim sejam. Então nós temos que ser um testemunho vivo nesta terra, para abençoar outras vidas. 2 Coríntios 3,4 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós temos que ter confiança em Deus, amado. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Do meu jejum, do meu sacrifício, do meu batismo nas águas? Não, vem de Deus, amado. Nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6: o qual nos habilitou. Diga, eu fui habilitado para ser o que, amado? Ministro de uma nova aliança. Não da letra. A gente não tem que ficar apegado à letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se eu me
Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como será de maior glória o ministério do Espírito, amado? Então, você não é qualquer um. Diga, eu não sou qualquer um. Diga, eu sou um ministro de uma nova aliança. Diga, eu fui habilitado por Cristo. Diga assim, amado, eu sou capacitado por Deus para cumprir os propósitos dele nesta terra. Hebreus 4,14, estamos caminhando para os minutos finais, amados. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes do quê? A nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, mas nós devemos estar prontos para servir a Cristo. Você está pronto para servir a Cristo? Olha para quem está ao seu lado e diz assim: você está pronto? Está pronto para servir? Nós temos que estar prontos, amado, para representarmos Cristo nesta terra, para dedicarmos o nosso tempo a Deus, às coisas de Deus, nas nossas orações, dedicar o quê? Os nossos talentos, amado, nossos recursos ao reino e aos irmãos. Então, como sacerdotes reais, nós também temos a função de oferecermos sacrifícios espirituais, amados, porque nós vivemos numa nova aliança baseada em princípios espirituais. Então, não é mais nada carnal, amado. E quando eu faço um jejum, é a minha carne ou é o meu espírito? É a minha carne. Eu estou ficando sem comer, então a gente tem que entender isso. Sacrifício espiritual não tem nada a ver com a carne. Não tem nada. Então, nessa nova aliança, qual é o sacrifício que agrada a Deus? Diga, sacrifício espiritual. Vamos ler lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso nós dizemos sempre aqui, esteja no domingo, para você apresentar o seu culto racional. O que é seu culto racional? É algo que você faz para Deus, que você oferece ao Senhor espiritualmente, e isso agrada a Deus, amado. Então, quantas pessoas vivem um evangelho de sacrifícios carnais que não tem valor algum diante de Deus, e elas não desfrutam da paz que a graça e a vida por fé geram, amado. Não sei se você já viu pessoas que às vezes estão em momento de jejum. Alguém já viu aqui? As pessoas ficam enfurecidas. A minha filha não serviria para fazer jejum. A minha filha fica tão brava quando ela está com fome. Acho que todos nós, né? Eu nunca consegui fazer jejum. Mas as pessoas ficam enfurecidas quando elas fazem jejum. Por quê? Porque elas ficam tirando do corpo aquilo que o corpo precisa. O nosso corpo precisa de alimento. Então as pessoas, ao invés de ficar em paz, a graça gera paz, mas a lei não. Porque tem que sacrificar, tem que ficar sofrendo. Ai, Senhor Jesus! A pessoa tem que ficar naquela barganha constante com Cristo. E isso traz paz? Não traz. Isso, inclusive, isso contamina as outras pessoas. Então, amado, há um entendimento que o único sacrifício que agrada a Deus é o nosso culto racional. O Senhor soberano quer o nosso tempo, Ele quer a nossa vida, Ele quer ser prioridade. Claro que o nosso culto a Deus não se limita a um dia ou dois da semana aqui na igreja, amado. Mas deve ser um estilo de vida. Vida de adoração, de vida de obediência, onde tudo que nós fazemos é para honrar a Deus. Nós temos que pensar nisso. Quando eu estou fora da igreja, isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Isso que eu falei agrada a Deus? Essa atitude que eu tomei agrada a Deus? É para honrar o Senhor, amado, tudo que nós fazemos. Então, é essencial, amados, nós congregarmos, nós apresentarmos as nossas vidas na igreja, no nosso culto racional. Hebreus 10:25 diz isso: não deixemos de congregar-nos. Então vamos entender aqui, amado, que não está
Não deixemos de congregar. Não termina ali. Diz congregar-nos. Então nós temos que estar juntos. Não deixemos de congregar-nos. Estamos aqui na congregação, juntos, né? E diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Amado, nós temos que ter essa consciência. O irmãozinho está faltando muito na igreja, manda um recadinho, amado, estou sentindo sua falta. Amado, você tem que estar aqui na igreja, manda um recado, amado. Nós precisamos fazer isso, essa é a nossa função. Não depende só de mim e do bispo, não. Sentiu falta de alguém que está faltando muito? Manda um recado, amado, estou sentindo sua falta. Olha, é importante que você esteja aqui na congregação. Nós precisamos nos congregar. Precisamos, amados. Porque nós vivemos dias maus. Quanto mais difíceis os dias, mais nós temos que estar na casa do Senhor, amado. Mais nós temos que congregar. Mais nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício agradável ao Senhor. E o salmista compreendia a importância da reunião dos justos. Salmo 111, 1 diz, aleluia! Diga aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor. Aonde, amado? Na companhia dos justos, na Assembleia. É aqui. Então nós estamos aqui na companhia dos... Olha para quem está do seu lado. Diga, você é justo, você é justa. Nós estamos aqui na reunião dos santos, na Assembleia dos Santos. Para terminar, Salmo 107, 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Sacrifícios de ações de graças, nós são os nossos louvores. Por isso a gente cuida muito com os louvores dessa igreja, mano. Nós não cantamos qualquer coisa aqui. Tem que ser um louvor de adoração ao Senhor, né? Sacrifício, a nossa adoração, é a nossa total rendição a Deus. O que é sacrifício? O que é sacrifício de ações de graça? É a nossa vida dedicada ao Senhor. É o nosso culto racional, mano. Então, igreja, diga amém. Igreja poderosa do Senhor, ame congregar. Amados, valorize os momentos que você estiver na igreja. Valorize, porque haverá um tempo que nós não poderemos estar assim. Apresente-se sempre como sacrifício vivo ao Senhor. Louve de todo o seu coração. Quando estiver aqui no momento do louvor, amado, não fica caçando borboleta, não. Louve, feche os seus olhos, sabe, leve o seu pensamento cativo e obediência a Cristo. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Receba, amado, com gratidão cada palavra que for ministrada na sua vida. Seja aqui do altar, seja de um irmão. Recebe com ações de graças. O Deus soberano nos constituiu reino e sacerdotes. Então diga, eu sou um sacerdote real. Então esse chamado é uma honra e um compromisso, amado, que nós possamos viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas da nossa vida. Amado, você tem que ir para casa com isso na sua mente. É uma responsabilidade, um compromisso muito grande e maravilhoso esse que o Senhor me chama de sacerdote real. Eu sou embaixador de Cristo. Eu tenho que representar Cristo nesta terra. Então, como representante do reino, que nós estejamos sempre focados, amado, em um propósito maior. Não é satisfazer a minha vontade, não. Ah, mas eu gosto tanto disso, eu gosto daquilo, amado. Como representante do reino, que nós estejamos focados em um propósito maior, seguindo o amor, a justiça e a paz em tudo que nós realizarmos. E como sacerdotes, que nós sejamos o quê? Proclamadores das virtudes do Senhor, que nós sejamos intercessores por aqueles que precisam e, acima de tudo, amado, que nós sirvamos a Deus da forma que o agrada. Não é da forma que eu acho que agrada, é da forma que a Bíblia diz que agrada. Porque Ele é digno do nosso melhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Ele é o poderoso, o soberano e o eterno Deus.
que a sua vida seja um testemunho vivo, santo e agradável a Deus nesta terra, que é o que o Senhor espera de nós. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus. Aleluia.